Salve, salve, galera nerd! Eu sou o Laércio Cunha e esse é o meu canal Lalas Nerd. Antes de você assistir ao meu vídeo de hoje, eu peço para que não deixe de se inscrever no meu canal, ative o sininho para receber as atualizações mais recentes dos meus vídeos e também dê o seu like ao final desse vídeo. No vídeo de hoje eu vos trago aí um assunto um pouco diferente, saindo um pouco aí da linha do universo aí da Marvel e DC. Trago para vocês também quadrinhos tão importantes, tá, quanto os da DC e Marvel, que são as histórias aí do Charles Burns, tá, que é o Black Hole, Big Baby, El Borba e o Sem Volta, tá. Eu trouxe aí, ele tem muitas outras obras legais, mas essas quatro que eu trouxe para vocês, eu considero as melhores dele, as mais relevantes, tá. O tema de hoje foi sugerido aí pelo meu grande amigo Marcos Ferron, do qual eu dedico o vídeo de hoje a ele. Marcos Ferron, para quem não conhece, tem um canal também, que é o Sonzeira. Tá? É um canal aí que fala sobre música, né? Então é bem bacana, bem legal. Confiram o canal dele, vou estar deixando depois na descrição para que vocês possam se inscrever e dar um like aí nos vídeos dele. Recomendo, tem o selo Lalá de qualidade o canal do Marcos Ferron. Não deixem de conferir, tá? Então, voltando ao tema aqui do Charles Burns, tá? Charles Burns, para quem não conhece, tá? É um quadrinista norte-americano nascido em Seattle, tá? Ele tem obras também muito importantes, tá? Dentro do universo dos quadrinhos, tá? Eu conheci as obras dele há não muito tempo atrás, pouquinho tempo atrás aí, mas me chamou muito a atenção as obras dele pelo teor adulto aí e pelas histórias assim bem pertinentes com coisas assim do cotidiano, né? Coisas que tocam a gente assim profundamente, né? Então recomendo muito as leituras dele, tá? Como eu falei, não é leitura para criança, né? É leitura para adultos, tá? Pais, tirem as crianças da sala, tá? Então, eu vou falar um pouco então de cada obra dele e por que são tão importantes, tão relevantes na cultura pop também, tá? E na cultura nerd. Temos aqui o Black Hole, tá? Essa história em quadrinho fantástica, magnífica, é uma obra-prima suprema. Gosto muito dessa edição, principalmente essa edição da Dark Side Books, tá? A Dark Side preza muito pela qualidade de suas obras, são muito lindas, bem encadernadas, bem feito. Então essa republicação aqui do Black Hole é sensacional, é excelente, é muito bonita, já desde o primeiro quadro. O Black Hole, ele se trata de uma história que se passa na década de 70, por isso a gente tem assim esses quadrinhos aqui, que é como se fossem álbuns da escola, né? Álbuns do segundo ano, do terceiro ano, né? E tem álbuns de formatura, que eu digo que os norte-americanos têm tinham muito costume de fazer esses álbuns, né? De formatura com as fotos, né? De cada estudante, né? Do colegial, né? Então é bem legal. A gente vê aí na arte do Charles Burns como ele trabalha bem com a questão assim facial, né? Bem trabalhada, a questão olhos, cabelos, é como se fossem retratos mesmo das pessoas, fosse pintura das pessoas. As obras dele têm predominância, tá? Pela cor preto e branco, né? Então, o que acaba tornando mais interessante as obras dele, eu gostei muito disso, por serem preto e branco, né? Dá um contraste legal nas páginas, tá? Black Hole é magnífico, tá? É muito legal. Ele é bizarro, surreal, né? Contém cenas de nudez, por isso que eu falei, pais, tirem as crianças da sala, né? Então, mas ele é legal. É uma leitura assim que você cai a fundo, né? Cai em cada página. Eu quando comecei a ler, não consegui parar, tá? Não consegui. E são cerca de 400 páginas. Isso aqui eu li em quase um dia, né? Porque é muito boa, é muito interessante, tá? Ela é como se fosse uma espécie de metáfora da questão da AIDS, tá? Como eu falei, a história se passa década de 70, tá? E então tem ali um grupo de adolescentes da escola, né? Começam a descobrir aí a puberdade, a adolescência, né? As festas, né? E aquela questão sexual, né? Então, e a gente vê que tem alguns grupos aí de adolescentes reclusos na mata, né? E eles têm uma espécie de deformidades, né?
Aqui a gente vê as deformidades como são bem bizarras, né? Então, mas as biformidades, tá? Elas são, como eu falei, metáforas da AIDS, né? Então, como era uma doença assim, que estava bastante expansão na época, né? Então, a maioria desses adolescentes teve o sexo desprotegido, né? E acabou apresentando essas anomalias, né? Então, a gente vai vendo durante a história, né? Acontecendo aí em flashbacks, né? E flashbacks, horas voltam para o presente, outras para o futuro. Então, é uma leitura bem imersiva, tá? Gostei muito, bacana, né? Ela tem um teor assim meio horror suspense, né? Por essa questão das deformidades e tal, né? Então ela é bem bizarra, né? Que nem eu falei, tem bastante cenas de nudez bem desenhadas, né? Então, como eu falei, é uma leitura mais densa, mais pesada, mais adulta, mas eu recomendo porque ela é muito boa, muito boa. Eu gosto das obras do Charles Burns porque ela deixa uma pulguinha aí atrás da orelha, né? Então, ao final da história, porque os finais da história dele são meio que auto-interpretativas, né? A gente leva sempre uma reflexão ao final das obras. Então eu recomendo muito Black Hole. É uma das obras-primas supremas aí de toda a história das histórias em quadrinhos, tá? Leiam, não deixem de ler. São cerca de 400 páginas, mas a gente nem nota a leitura, a gente vai indo, porque em muitas partes ele soa também como pesadelos surreais, né? Pesadelos reais, assim. Eu gosto muito de comparar as obras aí do Charles Burns com filmes aí do David Lynch, né? Para quem não conhece o cineasta David Lynch, ele fez aí a série do Twin Peaks e outros filmes bem bacanas como Coração Selvagem e dentre outros, né? Então os filmes dele é como se fossem sonhos surreais, então toda a obra também é assim. Gosto muito, recomendo Black Hole. Outra obra bem legal dele, Big Baby, tá? Big Baby é um pouquinho mais curta a obra, são cerca de 120 páginas, também recomendo. Leitura também, é preto e branco também a arte, né? Do Charles Burns, sempre priorizando pelas feições humanas. Essa história aqui também é bem legal, um pouco mais divertida. Como eu falei, cada história do Charles Burns traz assim uma particularidade específica, né? Sempre alguma metáfora, né? Implícita, né? Tanto em forma implícita quanto explícita. Então, Big Baby ele trata um pouco mais assim sobre infância e adolescência, né? Que tem este menino, né? Então que as histórias são bem engraçadas porque ele fica meio ilusionando as coisas, né? No mundo da lua, ele lê muitas histórias de ficção científica, então enxerga monstros em tudo. Então é bem bacana também, bem legal. Horas são bizarras, assim, eu gosto, que nem eu falei, do tom preto e branco de Charles Burns, porque tem muita coisa assim que torna como se fossem histórias de horror, assim, né? Mas as histórias dele possuem muito humor negro, né? Todas as obras do Charles Burns, por isso é legal, né? Ela é bem rica, bem densa na questão do humor negro, né? Então tem um humor bizarro, né? Por horas sério, por horas dramático. Então recomendo muito também Big Baby, tá? Temos também o El Borba, né? O El Borba daí já se trata aí desse detetive, o El Borba, né? Que é baseado aí em lutadores mexicanos, né? Porque o quadrinista, ele, quando era criança, ele assistia muito essas lutas livres aí com um mexicano, então ele se inspirou para esse personagem, que é como eu falei, um lutador de luta livre aí, mexicana, que ele aceita os casos assim, ele é tipo como se fosse uma espécie de detetive, e ele aceita sempre casos assim estranhos, né? Sempre na questão do dinheiro, para ganhar dinheiro, lógico. E é engraçado porque é um humor ácido, bizarro, né? Como eu falei, também com bastante humor negro, também predominância de preto e branco a história, né? E ele vai aceitando esses casos, né? Então aqui temos o El Borba em ação, ele aceita os casos, né? E a gente vai vendo que ele também é bem desbocado, né? O personagem. Então tem uma linguagem bem chula algumas horas, então por isso que os quadrinhos do Charles Burns é legal, porque é uma leitura mais adulta, como eu falei, não é para criança, né? Mas cada página é muito interessante, você começa a ler as obras do Charles Burns e não consegue mais parar. E temos a última aqui, que é o Sem Volta, ou No Turning Back, né? O Sem Volta é uma das poucas obras do Charles Burns que é colorida, tá? Ela já trata um pouco mais sobre a metáfora aí da depressão, né? Que temos um rapaz aí, esse sim é uma história em quadrinhos bem David Lynch, né? Então a gente vê que ele se passa assim meio que num sonho surreal, né, desse rapaz aí que acaba por sofrer um trauma e daí
ele tem uma espécie de sonhos bizarros, né? Então é bem legal você acompanhar cada página e como o colorido dá o realce a esses pesadelos aí, com seus quase pesadelos vivos dele, né? Então recomendo muito essa obra. Gosto muito das obras do Charles Burns, né? Tenho procurado sempre mais obras dele para ler, mas as que eu recomendo mais, as melhores obras do Charles Burns, essas 4 que eu trouxe para vocês hoje. Não deixem de ler. A Sem Volta aqui é em torno de 200 páginas, o El Borba 120, tá? Também 110, 120 páginas o Big Baby, e o Black Hole 400, é a obra mais longa, por isso eu recomendo ela também. Tá? É uma obra-prima das histórias em quadrinhos, não deixe de ler. Tá? Gostei muito de todo o resultado final dessa obra e das demais. Tá? Não deixem de conferir aí as obras do Charles Burns. Tá? Pessoal, esse foi então o meu vídeo de hoje. Tá? Para que o canal continue crescendo, eu peço para vocês que compartilhem com seus amigos se vocês têm gostado do canal. Tá? Espero que estejam gostando, né? O canal está no começo, mas como eu falei, conto com vocês para que continue crescendo e trazendo conteúdo e mais conteúdo de qualidade para vocês, tá? Como eu falei, não deixe de se inscrever no canal, ativem o sininho, dê o seu like aí e compartilhe com amigos, familiares e afins, tá? Agradeço mais uma vez, pessoal. Volto amanhã com mais vídeo para vocês e mais novidade. Até mais, pessoal, e tchau, tchau!